Olá, pessoal! Essa revisão é tanto para os alunos que farão a prova de recuperação, como também para os alunos que querem rever conteúdo que foi dado no primeiro bimestre, nesse ano de pandemia. Então, essa revisão é para todos os alunos. Eu vou colocar aqui a essência do primeiro bimestre de biologia, da primeira série, e vou preparar então especialmente os alunos que farão a avaliação de recuperação. Pessoal, é bom lembrar que essa recuperação, na verdade, é porque nós tivemos então pandemia, aulas presenciais suspensas, muitos alunos tiveram dificuldades diversas. Então, estar em recuperação não tem nada a ver com a sua capacidade. Você é capaz, eu confio em você. Sabe, eu sei que muitos alunos estão com nota abaixo de 6 porque, infelizmente, eles nem acessaram o GR8, eles não tiveram a oportunidade, talvez a disponibilidade do horário de fazer alguma atividade avaliativa, ou a própria avaliação, ou mesmo o fórum avaliativo. Então, tenha ânimo, coragem, se prepare para essa avaliação, faça anotações no seu caderno, coloque a data, coloque lá com capricho revisão de biologia, porque isso aí vai te ajudar a ter material, a poder consultar na hora da sua avaliação. Eu acho honesto, acho justo nesse momento de pandemia, nesse momento de dias difíceis que estamos tendo, que você possa, então, consultar para você conseguir, então, ter uma boa avaliação, um bom resultado, né? Apesar da pandemia, nós estamos tentando aí dar o melhor de nós. Então, você está liberado para fazer a consulta de que necessitar, e nessa revisão eu vou contar detalhadamente o que você precisa para fazer uma boa avaliação. Então, vamos lá. Vai ter uma questão, e a gente viu isso no primeiro bimestre, sobre a diferença de células procariontes e células eucariontes. Então, a célula procarionte, pró significa primitivo ou primeiro, cário significa núcleo, eu significa bom ou verdadeiro ou complexo, e cário significa núcleo. Então, os seres vivos são formados, todos eles, por célula. Essa célula pode ser procarionte ou essa célula pode ser eucarionte. Na célula procarionte, nós observamos uma célula pobre em organelas, uma célula que possui parede celular, uma célula que possui os cromossomos ali soltos, misturados no citoplasma. Quem é formado por célula procarionte são as bactérias e as arqueias. Agora, a célula eucarionte já é uma célula com uma riqueza de organelas e uma célula que possui um núcleo delimitado por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Então, quem vai ter esse tipo de célula mais complexa são os fungos, os protozoários, as algas, os animais e os vegetais. Então, a célula eucarionte é uma célula que possui carioteca. É uma célula que possui um núcleo verdadeiro, possui um núcleo definido, um núcleo delimitado. Tudo isso são sinônimos, tá bom? É importante a gente relembrar o conteúdo do primeiro bimestre, que existem seres unicelulares e seres pluri- ou multicelulares. Os seres unicelulares são aqueles formados por uma única célula. Existem algumas algas, alguns fungos, as próprias bactérias. Então, quando eu penso na quantidade de células que um ser pode ter, ele pode ser unicelular, formado por uma única célula, ou ele pode ser multi ou pluricelular, formado por várias células. Então, os seres
pluricelulares, temos fungos pluricelulares, algas pluricelulares, todos os animais e todos os vegetais são seres pluri- ou multicelulares, formados por mais de uma célula. É bom relembrar que essas células, elas possuem uma composição química. Essa composição química da célula, ela é chamada de bioquímica, é a química da vida. Então, quais são os elementos químicos que compõem as células dos seres vivos? Existem substâncias inorgânicas, substâncias que são moléculas muito pequenas, que são a água e os diversos sais minerais. Esses sais minerais é ferro, cálcio, manganês, magnésio, são aqueles que você estuda na tabela periódica. E existem as substâncias orgânicas, que são aquelas mais complexas, formadas por cadeias carbônicas. Elas possuem carbono na sua constituição. Então, as substâncias orgânicas são os glicídios, também chamados de carboidratos, representados por massas e doces. Temos os lipídios, representados por óleos e gorduras. Temos as proteínas, representadas por ovos, carnes e alguns cereais. Temos as vitaminas. Essas vitaminas estão presentes, juntamente com os sais minerais, em frutas e verduras em geral. Então, a cor daqueles vegetais, o laranja da cenoura, o vermelho do tomate, o verde do brócolis, as cores representam nutrientes diferentes, tá? Então, as vitaminas e também os sais minerais nós encontramos em frutas e verduras em geral. E temos os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Como os organismos são formados por células e essas células possuem os ácidos nucleicos, né, DNA e RNA. Então, os ácidos nucleicos possuem carbono na sua constituição, fazem parte das substâncias orgânicas que compõem as células dos organismos. Então, é bom você se lembrar que nós temos diversos elementos químicos que compõem as células. As substâncias inorgânicas são elas a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas, que são aquelas que possuem carbono na sua constituição, são os carboidratos ou glicídios ou açúcares, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Pessoal, é bom relembrar duas hipóteses que tentam nos explicar a origem da vida, né? O desenvolvimento dessa vida na Terra. Então, existe a hipótese da abiogênese ou geração espontânea, onde os seres vivos originam-se espontaneamente a partir da matéria bruta, a partir da matéria não viva. Exemplo, eles achavam que as moscas que apareciam na carne podre era a própria carne se transformando em mosca. Eles achavam que os sapos, eles vinham do lodo dos rios. Então, o sapo, que é um ser vivo, viria do lodo que não é vivo. Os ratos viriam de camisas suadas com trigo e queijo. Seria essa camisa com trigo e queijo se transformaria no rato. Então, isso é abiogênese, seria a vida surgindo a partir da não vida. E aí nós temos a teoria da biogênese, que nos diz que a vida só pode surgir a partir da própria vida. Então, na biogênese, os seres vivos originam-se de outros seres já existentes. Então, a teoria da abiogênese foi contestada por vários cientistas que, por meio de experimentos, provaram que um ser vivo só se origina de outro ser vivo. Essa é a teoria atualmente aceita, que é a teoria da biogênese. Então, vai ter uma questão lá, onde vai ser colocado para você se aquilo é abiogênese
está defendendo a abiogênese, a vida surgindo a partir da não-vida, ou se é a biogênese que diz que a vida só pode surgir a partir da própria vida. Então, além de conhecer as teorias, é importante você, quando lê um comentário, lê uma frase, você perceber se aquilo está defendendo a abiogênese ou se está defendendo a biogênese. Pessoal, quando a gente vê, então, esse milho aqui cheio de larvas, ou quando a gente vê uma goiaba que tem corozinho lá dentro, é importante hoje nós sabemos que, na verdade, essas larvas, esses corozinhos que estão ali, eles são, assim, larvas de insetos alados, insetos voadores, que pousaram ali, botaram seus ovos no interior desses frutos, desses vegetais, e ali os ovos eclodiram, se desenvolveram e as larvas ali estão se alimentando desse material que faz parte desse vegetal. Então, não é que o milho está se transformando em larva, nem que a goiaba já tem bicho nela, não. A goiaba era intacta, o milho era intacto. Aí vai lá um insetinho, pousa ali, bota os seus ovos ali e as larvas se desenvolvem. Então, isso é hoje a biogênese, não é a vida surgindo a partir do milho nem da goiaba. Na verdade, foi um ser vivo, um inseto que pousou ali e botou os seus ovos que se transformaram nessas larvas. Se a gente acompanhar o desenvolvimento dessa larva, nós veremos que ela vai se transformar num inseto, tá? Vai ter uma questão sobre isso lá na avaliação de recuperação. Vamos relembrar, como eu disse, das moléculas que compõem a vida. Nós temos água, sais minerais, vitaminas, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Então, o que compõe uma proteína são os aminoácidos. Onde é que nós encontramos as proteínas, né? Encontramos em carnes em geral, em ovos de animais, em cereais em geral, em grãos. Então, tudo isso aqui mostrado na imagem é fonte de proteína. Nós encontramos proteína em tudo isso. Vamos relembrar os carboidratos também. Enquanto que as proteínas são formadas por aminoácidos, os carboidratos são formados por monossacarídeos. Então, lembrem-se de que 2 monossacarídeos ligados formam um disacarídeo e vários monossacarídeos ligados formam um polissacarídeo. Então, encontramos os carboidratos, também chamados de glicídios ou açúcares, em massas em geral e em doces, ok? Pessoal, é isso. Então, eu desejo que vocês façam uma ótima avaliação, que você aí, então, tenha feito resuminho no seu caderno sobre tudo isso que foi falado, que você se organize os horários, né, de estudo, das aulas que você tem que assistir, dos seus cronogramas aí, que você se organize, né? Nós não sabemos quando terminaremos esse período aí de aulas online. Então, que você se organize, que você assista todas as aulas. Eu postei todas essas aulas lá no GR8, mas as minhas aulas gravadas, se for difícil você acessar pelo GR8, eu não sei como é para você, você pode ir no meu canal do YouTube. Então, essa aula, por exemplo, eu baixo ela no meu computador, aí eu posto ela lá no YouTube e depois eu pego o link do YouTube e colo lá no GR8. Então, se você quiser, e tem os títulos lá bonitinho. Se você quiser assistir alguma aula minha que não seja pelo GR8, por temas, você vai
conseguir fazer isso acessando o meu canal do YouTube. É Janaína QB Matsu. Então, é um canal que foi feito só mesmo para esse momento de pandemia, para apoiar os alunos, para eu baixar vídeo e para vocês terem ali, então, um material que depois é sempre postado no GR8, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem e que vocês façam aí uma ótima avaliação, uma ótima recuperação. E aqueles que assistiram a aula só para rever conteúdo, que isso vai ser importante. Isso vai ser importante para o seu ensino médio, para o seu Enem, para o seu vestibular. Então, é isso. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.